Fala pessoal, você ouvinte do Justo Agora, já teve alguma conta hackeada, seu WhatsApp hackeado? A gente sabe que é uma situação muito chata, muito complicada, mas que acontece, né? Se não aconteceu com você, certamente tem uma história aí de algum conhecido para contar. E esse é um dos temas, né, uma das perguntas aqui que a gente vai trazer para o episódio de hoje, um episódio super especial com dois convidados, né? Estou aqui com o Bernardo Ascioli, o pessoal vai lembrar, lembra, quem é fã lembra que ele é o episódio da Deepfake. Né, Bernardo? Tudo bem? Prazer em Tudo recebê-lo bem, Gabi? novamente aqui no Prazer. podcast. E estamos bem acompanhados, né? Estamos super bem acompanhados hoje com a estreia dele aqui no podcast. O Gustavo Finotti, ele é seguidor, né? Conhece já o podcast, já é Seguidor, muito ouvinte. fã. Ah, então, fico muito mais feliz de receber, de fazer essa parceria. Aqui o podcast vai crescendo, a gente vai tendo oportunidade de conhecer mais colegas e trazer mais temas. E eles jogaram essa pergunta, trouxeram um caso aí curioso para a gente abordar aqui no podcast. Então, é claro que eu aceitei, né? E vamos mergulhar nesse tema, né? Um tema difícil, né? Vocês gostam de temas difíceis, o Bernardo já sabia. Gustavo também, né? Temas que intrigam, né? Vamos passar aí um pouquinho por responsabilidade civil, direito do consumidor, direito digital, né? Tem algumas coisas aqui também para a gente falar. É um tema difícil, né? Vocês acham que vocês vão dar mais respostas para os ouvintes ou vocês vão deixar eles mais encucados ainda? Sejam sinceros. Eu acho que mais encucados ainda. A gente vai mostrar que, às vezes, as soluções que são adotadas acabam levantando mais perguntas do que tranquilizar as pessoas. Gustavo concorda. Ah, concordo plenamente. Infelizmente, eu concordo plenamente. Vai deixar todo mundo pensando aí com a pulga atrás da orelha. E já foi assim, né? Quando eu trago o tema aqui, tem o pessoal que já até brinca comigo. Ah, você vai dizer que depende, que não tem um consenso, que vai que, né? E né? Na verdade, o direito muitas vezes é assim. Mas antes da gente começar, né, de mergulharmos aí, que é um super caso concreto, esse aí realmente eu quero que vocês, né, abram, né, falem aí de tudo. Mas eu vou apresentar, né, para quem não conhece o Bernardo, né, o Bernardo já participou do episódio 42. Esse episódio bombou aqui no podcast, né? Aliás, se você não escutou, ouvinte, né, é um episódio que vale muito a pena. Deepfake, poxa, interessantíssimo, né? Então o Bernardo já passou por aqui. Ele é mestrando em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, bacharel em Direito pela PUC-Rio, assistente acadêmico da pós-graduação Lato Sensu em Direito Digital do ITS Rio, em parceria com a UERJ, advogado e consultor jurídico. Então, claro, né, Bernardo está aí, né, mais do que apresentado. E escutem, hein, gente? Bernardo, diz aí pro pessoal, né? Vale a pena, ficou muito bacana o episódio, né? Engraçado, ficou leve também. É, não, muita gente falou, nossa, o episódio ficou com mais de uma hora, mas deu pra ouvir. Não, ainda bem que o Spotify também tem a velocidade 1.5, 2.0, mas muita gente comentou que escutou até o final. Isso foi muito legal. O pessoal gostou mesmo e é um tema que tem muito o que falar, né? Aliás, a gente vai ter que atualizar, né? Faz aí uma dobradinha com o Gustavo também para atualizar aí, porque, enfim, isso aí vai ficar datado rápido, né? Já tem muita coisa que podemos Eu já falar, né? Já Já tá. tem o caso do famoso Colégio do Rio de Janeiro, que justamente fez a Deep Nude, né? As nudes com E que deepfake. nós mencionamos, né? Nós mencionamos também, né? Nós chegamos a mencionar, sim, tem Pode, artigo então. específico no Código Penal sobre isso. É um episódio completíssimo, então fica aí a dica, né, da participação aqui do Bernardo. E claro, né, também estamos aqui hoje com o Gustavo, a primeira participação dele, né? Então ele é bacharel pela Universidade Estácio de Sá, pós-graduado em Direito Digital pela UERJ e o ITS, advogado do escritório Barros Ferreira Advogados Associados e consultor jurídico, né? Então, a gente vai deixar tudo direitinho, vou deixar a bio de vocês, né? Tem o site também do podcast, tem o perfil no Instagram, né? Vocês que seguem o podcast já sabem, né? Então vou deixar o perfil deles direitinho para quem quiser seguir, acompanhar o trabalho deles e, claro, né, saber mais aí sobre esses temas. Então, gente, se vocês tivessem que definir, né? Porque são questões complicadas a considerar, né? Para uma pessoa de fora, né, que não entende muito bem sobre direito, já pensa numa solução, né? Poxa, né, tive ali minha conta hackeada, né? Tive um problema. Mas o que a gente quer trazer aqui, a gente vai chegar lá, né? Porque o caso vai abordar justamente esse desdobramento, já é um dano, né? Um problema ali que veio a partir
do hacker, né, digamos assim. Então, é isso que a gente vai examinar no caso concreto. Mas eu acho que a pergunta inicial que eu queria fazer para vocês é em relação à responsabilidade. Eu acho que a gente tem que passar um pouquinho por responsabilidade. A gente tem que fazer aqui traçar parâmetros iniciais para que as pessoas entendam onde essa discussão se insere dentro do direito, né? Então, quem é responsável, né? Como os tribunais têm se comportado em relação a isso, né? Porque a gente tem várias questões aqui misturadas, né? Então, se for um WhatsApp, né? Tem Meta, mas tem a empresa do telefone, quer dizer, tem algumas questões aqui a considerar antes de a gente entrar no caso concreto. Então, acho que a gente podia dizer, né? A gente vai analisar hoje aqui a responsabilidade civil do hackeado, o tema central aqui, né? Então, queria ouvir vocês um pouquinho em relação a isso, para a gente conseguir fazer essa introdução, nessa contextualização, para a gente mergulhar nesse caso que vocês trouxeram, que sem dúvida, né, vai ser riquíssimo, e eu acredito que vai ilustrar muita coisa, porque a gente vai explicar a teoria, né, vai ficar um pouquinho mais teórico, mas depois a gente vai para a prática para talvez não oferecer soluções ou pelo menos mais perguntas aí, para que os ouvintes reflitam com a gente, né? Eu acho interessante seria a gente apresentar, é importante até para o ouvinte, que seja da área jurídica ou não, apresentar o que são os golpes mais famosos, né, que envolvem essa atividade de hacker e como isso ocorre, da forma como acontece, até desmiuçar um pouquinho a situação desse caso concreto, mais destaque que a gente está falando, outros casos que aconteceram. Então, no primeiro momento, é interessante a gente já apresentar o que são esses golpes, como acontecem e a discussão justamente da responsabilização por cada um deles. A gente separou aqui alguns dos golpes mais comuns que acontecem na internet. Nosso foco vai ser basicamente tentar responder a pergunta do fui hackeado, e agora? Quem é responsável pelo quê? Bom, em primeiro lugar, hoje em dia, quase todas as nossas contas, seja do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, são vinculadas, querendo ou não, a um segundo fator de verificação. Pode ser o e-mail, pode ser o telefone. Muitas pessoas colocam o telefone. Também é muitas vezes por esse meio que essas contas são invadidas. Um dos golpes mais comuns é o chamado SIM swap, a troca do SIM, né? Que é aquele cartãozinho que no final tem a nossa linha. O Instagram da pessoa é hackeado e aí ela começa a vender, tirar fotos de objetos falsos. Às vezes ela até usa fotos com base naquele histórico de stories que ela postou nos últimos anos, em que ela realmente estava do lado daquele objeto, mas num contexto totalmente diferente. Então, se eu bati uma foto do lado da minha geladeira, 2 anos atrás, vai ser aquela foto dizendo assim, vendo essa geladeira, portanto, e aí a vítima cai e paga, e o golpe se opera dessa forma. Enfim, ainda também tem o golpe de que a pessoa tem o Instagram hackeado e começa a vender ou fazer propaganda para serviços de investimento. Eu tenho um caso muito interessante que aconteceu com a mãe de um amigo meu de colégio, que a gente brinca que ela virou um hotel, quase como se fosse aquele meme assim, fulano virou Uber, aí é o cara se transformando num carro, que basicamente ela teve a conta dela invadida e aí ela começou a fazer de tudo. Ela vendia coisas, depois ela fazia propaganda de investimentos e no final de tudo, ela teve o perfil dela se transformou no perfil de uma pousada. Por que isso? As pessoas acham que é porque dessa forma o perfil deixa de ter uma atitude mais robotizada, porque ele já teve um uso orgânico no passado, fica mais difícil para os algoritmos entenderem que aquele perfil é um perfil falso. E aí o link para você reservar essa pousada era justamente um link que ia roubar o Instagram de outras pessoas. Então aí tem quase que o ciclo evolutivo do vírus, né? O ciclo da vida, que nasce, cresce, se reproduz e morre. A pessoa clica num link de uma pousada falsa, é contaminada, começa a vender várias coisas que nunca teria vendido, fazer propaganda de várias coisas, e no final ela vira uma pousada, e aí começa a sucessivamente é, é, atingir outras pessoas, né? A gente trouxe aqui uma definição de SimSwap do ChatGPT, porque Em sim, homenagem ao tema, quem melhor, né, Bernardo?
a expertise de chat de... Não, eu adorei, gente, o roteiro que eles fizeram. Sensacional. Acho que eu vou fazer, vou colocar num PDF anexo. Quem melhor, né? Não tinha ninguém melhor. Bom, o ChatGPT dá aquela definição. Tudo bem que a gente conferiu que o ChatGPT não alucinou, faz sentido o que ele escreveu, ele não inventou coisas que estão totalmente fora da realidade. Mas ele define que a expressão SIM swap está associada a atividades criminosas conhecidas como golpes de SIM swap. Tudo bem, até aí uma tautologia. Esses golpes envolvem a substituição fraudulenta do cartão SIM de um telefone móvel, geralmente com o objetivo de assumir o controle da conta telefônica da vítima. Esse processo geralmente ocorre, por meio de engano da operadora. O criminoso entra em contato com a operadora telefônica, muitas vezes se passa pela vítima ou fornece informações pessoais roubadas, ou seja, mantém a operadora em erro e se apropria da linha telefônica. Dois, transferência do número, que é o objetivo é convencer a operadora a transferir o número de telefone da vítima para um novo cartão SIM sob o controle do criminoso. E três, acesso a informações sensíveis, que é uma vez que o criminoso controla o número de telefone da vítima, ele começa a receber códigos de verificação e autentificação de dois fatores, permitindo acesso a contas online associadas ao número do telefone. E aí o ChatGPT coloca aquele disclaimer que ele sempre coloca no final, que é: esse golpe pode ter sérias consequências, não faça isso. Ficou alerta, né? O chat GPT está É, sendo bastante cauteloso, né? o ChatGPT já está sendo. Atencioso, já tá. É É isso. loucura, né? A gente está brincando, mas agora a gente tem outras inteligências artificiais, né? Que acho que na época que a gente gravou não tinha ainda, né? Pelo menos não do jeito Não com que essa, estão. dessa Não do maneira jeito que estão. famosa do chat. É. Mas aí a gente até estava comentando aqui na reunião que antecedeu a gravação, que é: você, ouvinte do Justo Agora Podcast, você configura o seu WhatsApp para toda semana você inserir um PIN ou não? Você sabia que dá para fazer isso? Porque se você tivesse sua conta roubada ou seu SIM roubado, você ainda consegue, de certa forma, limitar o acesso do hacker se chegar o momento de colocar o seu PIN, né? Tem pessoas que colocam o PIN todo dia, tem pessoas que colocam uma semana, acho que o meu, se não me engano, está uma semana. Tem outros Eu acho que o aplicativos que meu é uma tem, semana também. tem outros aplicativos tipo Signal que eu acho que você consegue botar toda hora, assim. É bem mais seguro. Mas Enfim, é uma solução, né? Código de verificação em duas etapas, né? isso. É É, uma proteção adicional. qualquer fator que dificulte a atividade de terceiros, né? Que isso assim é um método de segurança que a gente às vezes não dá a devida atenção, mas pode ser a diferença entre criar ou não uma situação propícia para que golpes de hackers aconteçam. Sim, exatamente. Isso Exatamente. aí. O Gustavo usou um termo super interessante, que é o termo terceiros. E em que medida a pessoa jurídica, né, a empresa, pode ser responsabilizada por atos praticados por terceiros. É claro que, via de regra, a responsabilidade civil por fato de terceiro, ela é excepcional. Mas existem situações de responsabilidade por fato próprio que, na prática, podem envolver um terceiro. Então, por exemplo, se eu contrato o exemplo mais clássico é o contrato de transporte, que você é obrigado a entregar aquela coisa naquele perfeito estado. Então, se eu contrato um transportador e esse transportador, ainda que tenha sofrido uma batida no trânsito, avaria o meu objeto, ele é o responsável pela integridade e pela incolumidade do objeto. Ele não pode dizer: ah, não, foi o outro que bateu em mim, eu não tenho culpa disso. Não. Nesse caso, ainda que tenha sido um fato que tenha sido praticado por um terceiro, ele integra o objeto do contrato. Enfim, e aí na prática, na teoria do risco, né, as pessoas desenvolveram dois termos, que são fortuito interno e fortuito externo, para dizer o que integra, enfim, o objeto da relação e o que não integra o objeto da relação. Bom, feita essa introdução, vamos para a cabeça de uma pessoa que acabou de ter sua conta hackeada, que teve vários colegas que caíram em golpes. Quem ela geralmente pensa em processar e quem a gente viu que os tribunais têm se debruçado sobre a responsabilidade? Bom, primeiro, instituição financeira, depois, operadora telefônica e terceiro, mídias sociais.
geralmente, não necessariamente uma escadinha, as pessoas escolhem de uma forma não necessariamente consciente, mas a gente resolveu analisar a jurisprudência e alguns julgados em relação a esses três temas. No final, a gente separou um julgado super interessante do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e a gente queria fazer algumas reflexões sobre esse julgado. Mas antes, vamos conversar um pouco sobre a responsabilidade da instituição financeira. O que que o banco tem ou que fazer ou tem que deixar de fazer nesse caso? Bom, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 479 em 2012, que dispõe o seguinte: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, lembra que a gente falou já de fortuito interno? Relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. O que que isso quer dizer? Bom, uma das interpretações e aplicações possíveis dessa súmula é quando você tem uma operação que destoa bastante, que destoa sobremaneira do padrão de comportamento daquela vítima. Já aconteceu com um colega meu, eu estava conversando com ele, e ele recebeu uma ligação do banco, e o banco falou: Senhor Fulano, o senhor mora no Rio de Janeiro, certo? Ele falou: certo. Ele falou: o senhor está tentando comprar um Tucson em 48 prestações no crédito em Manaus nesse momento? Aí o meu colega falou: não, não estou tentando comprar um Tucson em Manaus. E bom, essas são as formas que o banco tem de saber se a operação destoa ou não. Se o banco falha nessa operação e há um dano, o banco é obrigado a ressarcir esse dano porque está dentro da atividade dele. Agora, se, por exemplo, uma senhora está andando na rua, chega uma pessoa para ela e fala: eu preciso muito comprar esse remédio. A senhora vai, acredita. Na verdade, aquela pessoa é uma estelionatária. Ela vai até o banco e saca R$ 200 e entrega para essa estelionatária. E a estelionatária some com o dinheiro. Se a senhora descobrir que ela sofreu um golpe, ela poderia cobrar esse dinheiro do banco? A princípio, não, porque não teria havido uma falha na prestação de serviço. O banco realmente prestou o serviço para a senhora e, sim, de uma forma muito honesta, as instituições financeiras e as empresas em geral não são obrigadas a ser babás de seus clientes, né? É óbvio que a situação seria diferente se a pessoa estivesse na agência bancária com uma arma apontada para a própria cabeça e o banco soubesse, né, que a pessoa estava sob coação, tivesse ciência disso, enfim. Aí poderia ter alguma outra responsabilidade a ser cogitada, mas a gente não vai entrar nesse assunto hoje. Bom, nesse sentido, nós trouxemos aqui duas apelações do TJ de São Paulo, uma apelação julgada em 30 de novembro de 2023, ou seja, bem recentemente. Um consumidor caiu em um golpe de falsa venda pelo Instagram. Ou seja, ele foi lá, a pessoa que tentou se cadastrar na pousada da mãe do meu amigo e fez um Pix para reservar. E ele processou o banco porque o banco não fez a transferência. Ou seja, ele fez uma transferência, o dinheiro no fundo sumiu, o banco mostrou que o banco que recebeu o dinheiro a pessoa já tinha sacado e a conta já tinha sido excluída, e ele falou: não, eu quero esse dinheiro de volta. E o TJ de São Paulo entendeu que nesse caso tinha culpa exclusiva da vítima e de terceiro. Quer dizer, uma pessoa fez com que a vítima caísse em erro, a vítima em erro realizou uma transferência, a instituição financeira prestou o serviço devidamente, né? Assim, estava lá dentro do que a pessoa normalmente faz: transferir, comprar viagens e reservar pousadas, e, enfim, entendeu que não havia responsabilidade do banco. Em um segundo julgado, de agosto de 2023, o TJ de São Paulo também entendeu que um consumidor que caiu em falsa venda de eletrodoméstico agiu com culpa exclusiva, fato de terceiro, ou seja, que a instituição financeira não é responsável se você faz um Pix em erro para uma outra pessoa, até porque foi você que pediu o Pix, não foi como se um terceiro, se passando por você, tivesse ligado para o banco, dizendo: faça um Pix,
e o banco falhou em verificar que era você. Na verdade, o banco agiu de forma, assim, não teve uma falha na prestação de serviço. Aqui, na verdade, é mais difícil a gente responsabilizar porque o cliente ele estava em erro e o serviço foi prestado adequadamente. O De problema não uma é o forma, banco, né? o problema não é o banco. Até porque se o banco, vamos supor, tivesse negado a transferência, dizendo assim, ah, não, tá muito estranho isso aqui. E muito possivelmente a pessoa também ligaria e falaria com a pessoa assim, olha, libera, eu quero esse eletrodoméstico, eu quero reservar essa pousada, Não, sabe? o que é comum, né? O que a gente vê que acontece. Às vezes É, liga para se, confirmar, manda um e-mail, né? Notificação. esses dois casos do que o Bernardo trouxe, embora relativos, assim, nascidos, né, digamos assim, de redes sociais, no caso, golpe de falsa venda de eletrodomésticos, enfim, de uma atividade claramente de golpistas dentro da rede social, no caso do Instagram, a gente vê que não tem nenhum nexo entre a atividade propriamente dita do banco com relação ao dano que foi causado pela pessoa que foi enganada, né? A própria letra da súmula 479 ela enfatiza o fortuito interno, por quê? Porque o fortuito interno é justamente isso. Ele é um fato que, apesar de previsível e fora do controle da instituição financeira ou do eventual prestador de serviços, não está inerente à atividade. Então, quando eu faço uma transferência de Pix ou alguma coisa, alguma atividade bancária que não destoe tanto do histórico ou que não tenha relação com um elemento de segurança, não dá para se falar de um dever constante do banco, da instituição financeira, de ficar atento com relação ao que está acontecendo. É o caso, por exemplo, de compras que foram realizadas em grande número ou compras de alto valor que não foram autorizadas, mas que não foram feitas pela pessoa, né, não tiveram uma autorização quando deveriam ter uma autorização. Nesse caso, o banco ele não tem uma responsabilização dentro do que foi esse golpe levado pelo Instagram. É algo que destoa totalmente da atividade inerente do banco. Foge totalmente disso da aplicação do porto interno. E, portanto, a gente não tem, né? É bastante difícil. Como o Bernardo falou, né? Gustavo também, a gente não pode, né, supor que o banco vai tomar conta de tudo. Ele vai ter que averiguar se aquele site que você clicou, aquele link que foi gerado, mas era fake. O banco cumpriu o seu papel, né? Não foi o banco que te passou o QR Code falso, né? Não foi o banco que te passou o link falso, em outras palavras, né? Então, Exato. a questão é essa. E seguindo, né, acho que a gente pode seguir essa escadinha aí, né? Os outros, né? Quem poderiam ser os outros aí responsáveis? E a gente analisou o banco, e agora a gente vai passar pela operadora telefônica, né? Porque a gente falou lá do chip. E como não pensar, né? Fala em WhatsApp, você fala em celular. Hoje em dia as pessoas vivem no WhatsApp, né? Muitas trabalham por WhatsApp e tudo, quer dizer, é algo que é inerente à vida, né? E aí você pensa logo na operadora. Aconteceu alguma coisa, vou recorrer à operadora, né? E como que isso acontece? Vocês trouxeram também um caso aqui do TJ do Rio, também um caso desse ano, né? A gente está gravando em 2023 ainda, né? Ainda estamos em 2023. Estamos no passado aí para você ouvinte, de novembro, né? É um caso Uhum. recente e envolve a operadora telefônica aqui. Então, o que que a gente pode destacar aqui para o ouvinte, né? Tecer algumas considerações em relação à operadora especificamente. Já voltando agora para o início da discussão, quando a gente falou, explicou um pouquinho como é que funciona o golpe envolvendo o SimSwap, longe do que aconteceu com a instituição financeira, já tem um pouco mais de facilidade de uma discussão de culpa no que tange ao vazamento de dados pessoais, por exemplo, e sua consequência. Né? No caso, a gente até trouxe um caso de novembro de 2023, onde o Tribunal de Justiça do Rio, da Terceira Câmara de Direito Privado, responsabilizou uma operadora de telefonia por golpe praticado mediante o SimSwap. Por quê? Porque de posse da linha da pessoa, essa pessoa que sofreu o golpe, utilizou-se dessa linha, desse número, ou seja, dessa identificação pessoal da pessoa para praticar o golpe com terceiros. Então, assim, utilizou-se para pedir a transferência, todo aquele golpe padrão que é feito pelo WhatsApp, mas aí fica a discussão de como eles tiveram acesso a esses dados. E se a gente está falando de acesso a dados de telefone, acesso a dados de WhatsApp, para ser mais específico, a gente está falando aí de um dever de segurança
na instituição que pratica essa atividade. Quem é? É a operadora telefônica. Então, assim, por que que isso é mais fácil para discutir a responsabilização da operadora telefônica do que com a instituição financeira? Porque aí a gente entra no risco da atividade propriamente dita. Por que um risco? Porque você tem aquela posse das identificações de dados pessoais, você tem eles inerentes ao que é a prática da atividade e, por algum momento, uma falha de segurança, o uso de alguém interno, a gente não sabe, mas o que aconteceu foi esses dados que foram guardados, esses dados que foram fornecidos para essa prestadora de serviço, caíram na mão de terceiras pessoas mal intencionadas. Consequência disso, danos morais em razão de elementos extrapatrimoniais, danos materiais em relação ao golpe que foram sofridos por outras pessoas. Ou seja, você tem o elemento dano, você tem elementos do nexo causal, então toda essa relação ela é muito mais transparente do que quando a gente envolve instituição financeira. A guarda de dados pessoais, mais especificamente telefone, números de telefone, ela é inerente da operação que é feita pelas operadoras telefônicas. Então, assim, a gente pode até fazer um paralelo com o que foi discutido em sede de recurso especial no STJ, que fala de dano subsequente ao vazamento de dados pessoais. Assim, seria indireto, seria direto, e isso é uma discussão que ainda existe. Mas temos aí a jurisprudência que existe hoje que fala que pode haver sim a responsabilização das operadoras de telefonia por golpes sofridos mediante a utilização do WhatsApp, quando comprovado de forma ainda que superficial, utilizando os benefícios que o Código de Defesa do Consumidor traz, que houve um vazamento de dados e a falha de prestação de segurança com os dados pessoais que estavam em posse da operadora, que naquela operação, claro, era uma operadora de serviços, uma fornecedora de serviços. Ou seja, nesses casos, como a gente tem uma relação de consumo, a gente aplica o artigo 14 do CDC, que reconhece a responsabilização objetiva do fornecedor de serviços pelos danos ocasionados aos consumidores. E já entra a questão do consumidor também, né? Que é muito importante a gente destacar. E eu acho que é isso, né? A gente tem aqui, claro, um vínculo muito evidente, em relação à atividade, ao que se espera. Então é mais fácil, né? Ir para o ouvinte, quando a gente fala em responsabilidade civil, né? Você que realmente não conhece, não sabe o mundo do direito, né? Como isso funciona. Mas a gente sempre fica tentando buscar a origem daquele dano, né? Quem foi o responsável ou os responsáveis. E aqui, nesse caso, é muito mais fácil, né? Pela lógica, pela própria atividade desempenhada, a gente chegar à conclusão de que sim, a operadora teve um papel determinante, portanto, será responsabilizada, né? No caso do banco, já menos, né? Mas É, é interessante. eu, eu só acho que o extremo. A Gabi é a mais moderada, o Gustavo tá, assim, muito pró-consumidor. Eu acho que eu Por isso que é sou. interessante. Aham. Eu acho que eu sou o chato do nexo causal. Porque, assim, nessa hipótese, eu até entendo que é um pouco mais fácil você responsabilizar porque teve uma falha efetiva no serviço. Mas a minha dúvida é a extensão dessa responsabilidade. Porque, por exemplo, assim, o fato, esse próprio julgado, né, do STJ de se o vazamento de dados por si só geraria dano moral em ré ipsa ou seria necessário comprovar prejuízo posterior. Assim, eu acho que esse prejuízo posterior poderia ser indireto, no sentido de que ele teve uma outra causa. Sim, é o exemplo que se dá, por exemplo, se você deixa, ou se você inicia um pequeno incêndio, ou se você deixa uma caixa de fósforo e um vidro de álcool na praça. O fato de você ter criado esse risco não significa que você se responsabiliza se chegar uma outra pessoa e riscar o fósforo, jogar dentro da garrafa e jogar numa árvore. Então, a exposição em si a risco, ela pode ser sim objeto de dano moral. Eu não estou criticando o dano moral em ré ipsa. Eu acho que nesse caso até faria um pouco de sentido em caso de vazamento de dados, mas não, mas sempre precisa ter uma análise causal. Eu acho que mesmo que você divulgue um dado, isso não daria, não ensejaria direta e imediatamente a consequência de um golpe com esse dado. Eu acho que a causa direta e imediata de um golpe com esse dado necessariamente remeteria
a quem causou o golpe com esse dado, que foi o golpista, né? Assim, Hum. isso é até uma discussão de qual teoria causal o direito civil brasileiro adotou. Assim, eu acho que foi e não só eu, né? Mas o Supremo Tribunal Federal também, aquele julgado clássico dos anos 90, que continua a ser citado até hoje, acha que atendeu adotou a teoria do dano direto imediato, lá do 403 do Código Civil, que é justamente isso, que a pessoa é responsável até que apareçam com causas, ou até que apareçam outros responsáveis. Então, segundo essa linha, a operadora telefônica ela seria responsável pela falha na prestação de serviço até que aparecessem outras causas ou outros responsáveis posteriormente. Então, se ela vaza um número, mas de posse desse número vazado, um terceiro pratica um golpe, assim, rigorosamente, segundo a teoria do dano direto imediato, o único e exclusivo responsável por esse golpe é o golpista, e não a pessoa que vazou. A menos que a gente estivesse falando de aplicação de outro artigo do Código Civil, que é o 942, que é o que fala da responsabilidade dos instigadores ou dos causadores indiretos. Mas aí você teria que mostrar que a operadora e o farsante e o golpista estavam em conluio. Aí, se você mostrar que efetivamente eles estavam em conluio. Então, se eu deixo o álcool na praça com um fósforo, com um cartão, um cartaz dizendo assim: por favor, destruam tudo. Aí você também está instigando, aí faria sentido aplicar, estender um pouco o nexo. Mas nesse caso, eu acho que a responsabilidade ainda assim subsiste, só seria um pouco menos estranho responsabilizar a operadora do que responsabilizar o banco. Porque aí a gente já tem, eu acho que nessas hipóteses não tem nexo, nenhuma nem outra, mas na hipótese do banco, a gente não tem nem falha na prestação de serviço. Na hipótese da operadora telefônica, aí a gente já tem falha da prestação de serviço. Eu acho que no fundo é só que a gente ganhou um dos pressupostos da responsabilidade de um para o outro. É Mas, mais enfim, agora razoável, né? é Considerar a responsabilidade, porém não é um raciocínio. Ah, foi a operadora que causou o dano, né? É isso. interessante, interessante esse raciocínio. É porque o banco realmente é completamente estranho, né? E aqui na operadora não tanto. Eu tenho uma visão realmente acho que intermediária, né? Eu penso muito no consumidor também, aqui nesse caso. E às vezes é um raciocínio até de uma pessoa. Sofri, foi um problema da operadora tal, tal, vou processar. É um raciocínio talvez até automático, né? A pessoa ali no desespero, às vezes não raciocina, ou não tem nem o conhecimento, né? É para Né? fazer esse tipo de distinção, né? Eu acho que no fundo isso vai isso acaba, né, vindo de uma raiz um pouco maior, né? Que é, bom, tudo bem, a pessoa acha isso, mas tem um advogado que vai lá e faz e processa, né? Assim, será que esse advogado é tão culpado assim? Então, eu vou tirar um pouco a culpa desse advogado, vou passar pano para ele um pouco. Eu acho que a responsabilidade civil nos últimos anos vem passando por um processo de naturalização. Eu não acho que esse processo seja correto. Eu acho que a responsabilidade civil ela é normativa. Então, se você tem requisitos, você tem que cumprir esses requisitos. Na prática, as pessoas acabam transformando essa naturalização, dizendo e transformam a responsabilidade civil em algo como intuitivo. Então, o foco na vítima acabou fazendo com que muitas vezes as pessoas falem, tadinha, essa pessoa sofreu um dano, precisamos reparar. E aí imputa esse dever de indenização, essa obrigação de indenizar a qualquer pessoa que esteja próxima dessa pessoa que sofreu um dano. Não necessariamente que tenha causado esse dano, mas só porque estava próximo e porque às vezes tem uma atividade que lucra com isso. Mas no fundo, se a gente tivesse que analisar mesmo os pressupostos, assim, o que está na lei, a gente teria que fazer um juízo sobre causalidade, um juízo sobre risco, um juízo sobre dano. E eu acho que esse movimento de naturalização dos pressupostos tende a gerar situações que sejam um pouco heterodoxas, como é o acórdão que a gente vai analisar finalmente, depois de comentar um pouco sobre a responsabilidade civil do Instagram. Vamos chegar no caso concreto, mas é verdade, né? Acho que tem vários pontos de vista a considerar aqui. Mas, de fato, se perguntar, é possível responsabilização aqui, né? Sim ou não? Sim, né? Sim, é possível. E é mais plausível, né? Não que o banco não possa ser responsabilizado, mas aqui nos casos que a gente trouxe, realmente era uma atividade completamente estranha. O banco fez seu dever, né? Cumpriu ali
seu lado, né, do trato, né? Sim. Então, beleza, Ou né? então ele só seria responsabilizado por um dano moral, de ter privado a pessoa da Ah, conta, sim, sim. causado aflição, sei lá, mas assim, nada do golpe posterior. Seria uma responsabilização meio intermediária. Sim, é uma responsabilização não diretamente ligada ao evento danoso. Mas antes, né, da gente partir para o caso concreto, propriamente dito, tem mais aí um fator que a gente tem que considerar, né? Mais um responsável. E aqui a gente vai falar especificamente do Instagram, mas vale, né, para as redes sociais, né, de modo geral, né? Eu acho que o Instagram é uma das mais usadas, né? E é muito comum ter um golpe que passe por lá, né? Então, como é que fica a responsabilidade do Instagram, por exemplo, nesse contexto que a gente está trazendo aqui? No caso, assim, a título até de informação, né, como a gente estava conversando antes, tem o famoso golpe da venda de objetos, né, que é um golpe super conhecido. Hoje eu acho que ele até, eu não tenho visto mais tanto, mas ele era bem famoso. E tem um outro golpe que é a venda de serviços ou venda de produtos que são envolvidos geralmente com questões financeiras e investimentos. Infelizmente tenho um caso concreto para comentar que aconteceu comigo mesmo. No caso, foi uma invasão que ocorreu no meu perfil e acabou que um colega meu, ele caiu no golpe, né? Ele caiu no golpe, fez uma transferência de um valor considerável e a gente começou a discutir bastante. Eu até, né, como advogado do caso, advogado barra vítima do caso, comecei a tentar compreender como é que, primeiro, funcionava esse golpe e a questão da responsabilização. E a questão do funcionamento, como eu falei, ele chega a um fascínio de má fé que é impressionante. Basicamente, como ele funciona. Os golpistas escolhem um perfil, vamos chamar de perfil originário, eles escolhem o perfil originário e esse é o perfil do investidor. Esse é um perfil que foi invadido e que teve a bio alterada. Está o nome da pessoa, investidor desde sei lá quando, fiz tantos milhões com investimentos assim, criptomoeda, aquela coisa toda. Esse é o perfil invadido originário. São invadidos diversos, o meu era um deles, diversos perfis, outros perfis de pessoas comuns, homem, mulher, pessoa mais nova, pessoa mais velha. Perfil originário, geralmente a ideia é usar uma pessoa bem afeiçoada, uma pessoa que, pelas suas publicações na sua timeline, demonstra que é uma pessoa que está de bem com a vida, financeiramente falando, é uma pessoa querida, com amigos e tudo mais. Então, assim, é uma pessoa que transmite uma confiabilidade social e financeira. Invadidos esse perfil, como eu falei, são invadidos diversos outros. Esses diversos outros não têm nenhuma alteração, mas eles são utilizados. São utilizados para gerar a confiabilidade. São utilizados para gerar conversas. Conversas com o perfil originário. Então, como ocorre? Por esses perfis outros que foram invadidos, gera-se uma conversa com o perfil originário com o seguinte teor: Fulano, poxa, usei o seu método, muito obrigado, adorei. Vai o outro perfil: Caramba, tentei aqui, foi muito rápido, ganhei muito dinheiro, obrigado. Por aí vai, por aí vai, por aí vai. Essas conversas são printadas e o perfil originário ele utiliza esses prints para justamente dar a legitimidade da operação que ele está vendendo. Qual é a operação, como ela funciona? Aí vai da criatividade do momento. No meu caso, era um investimento, não tinha nem nome, era um investimento, salvo engano, acho que era investimento com criptoativos, mas que se a pessoa pagasse X, ela recebia X2, ou seja, ela lucrava 100% num curto espaço de tempo. E o que ocorre? Não sei se na minha qualidade de advogado, não sei se na minha qualidade que eu tinha com esse meu colega, gerou uma legitimidade, uma presunção de legitimidade, pela suposta seriedade ali que eu transmitia, pelo meu histórico que eu tinha com a pessoa, e é feita e iniciada a conversa. Como funciona? Ah, é assim, assado. Ah, tá, bacana. E um momento que é muito específico, e talvez até a gente volte até na discussão da questão da responsabilização da instituição financeira, que na minha sincera opinião é um caso que não cabe responsabilização da instituição financeira, tanto que eu não coloquei ela no polo passivo do processo, é que eles fazem o seguinte, para pegar o dinheiro de vez, mesmo que a pessoa suspeite. Não sei se vocês já fizeram cobrança de Pix. Cobrança de Pix, não pagar Pix, cobrança de Pix. Como funciona? Você gera um link, gera um documentinho, e você manda para a pessoa. Se você quiser, você coloca uma mensagem. Então você pode colocar:
dinheiro do churrasco da semana passada, dinheiro do futebol, empréstimo que eu te fiz ontem, uma brincadeira ali até na hora de fazer a cobrança, e você manda isso para a pessoa. Eu nunca usei, acredito que vocês nunca utilizaram, acho que muita gente não deve ter utilizado porque é até socialmente esquisito você fazer toda uma cobrança por documento. Geralmente é uma cobrança que você faz com um colega, alguma coisa do tipo. E o que ocorre? Eles ludibriaram esse meu colega justamente falando que eles vão mandar um link para fazer uma testagem de pagamento. E eles mandaram essa cobrança de Pix, com uma chave Pix, com a mensagem. Acho que a mensagem era, entre aspas, validação de transferência, algo do tipo, para dar uma ideia de simulação. O que era feito? A pessoa fazia um Pix, simula esse valor, X. Tá, botei uma senha. Essa simulação deu certo. Bacana. Simula essa outra aqui. Tá. Tá dando tudo certo. Tá dando tudo certo? Beleza. Então eu consegui fazer aqui o pagamento. Então a pessoa achava que ela já estava fazendo estava fazendo apenas uma simulação para saber se ela conseguia pagar, mas na verdade ela já estava pagando. E essa mensagem de validação de pagamento era só uma mensagem que a pessoa colocou para dar a ideia de uma validação de que era um ato apenas de teste. Então o que que aconteceu? Olha o prejuízo que uma pessoa só sofreu. É um valor muito grande, era um valor, se eu não me engano, acho que de 7 mil uns quebrados. Então, assim, Nossa, bastante. isso em uma pessoa. Uma. Gente, eu entrei no perfil originário e vi quantos perfis eles invadiram como o meu. Era muita gente. Era muita. O story, a linha do story, sabe quando a gente olha? Era aquela que era isso aqui, a linha do story. De tantos que eram. Então é um lucro absurdo que essa quadrilha acabou fazendo naquele dia. Mas aí temos a situação que está sendo até utilizado no meu processo, em fase ainda de réplica, então a gente não tem uma decisão definitiva e, logicamente, nem recursal. E como não houve tutela de urgência, a gente não tem nenhuma decisão em série de agravo, de que houve a responsabilização por esse dano que essa pessoa tomou, porque meus dados foram utilizados, acessaram minha conta de algum jeito, utilizaram-se da imagem que eu tinha com essa pessoa para criar a boa-fé desse investimento. Pô, o cara é advogado, o cara é amigo meu, tá. Pô, se ele tá falando, então é firmeza. Então, criou-se ou não um elemento de boa-fé e tira a necessidade de um cuidado a mais? Eu não sei, Essa é uma acredito que sim. discussão, essa é uma discussão Acredito. interessante, né? E a Foi. sofisticação que você descreveu, assim, realmente Não, assim, é uma coisa assim, absurda, surreal, assim, né? de bem planejada, assim. Os caras não são amadores, é uma coisa Não dá ponto impressionante. sem nó, a ponto de você realmente crer que aquilo não, isso aqui é fulano de tal, Beltrano, não, eles estão dizendo que, é ok, isso aí é de confiança, já testei. E ainda se usam do fato de estarmos sempre procurando por indicações, né, nesse mundo que a gente vive, né? Isso aqui é confiável, já fez, já testou esse aplicativo, não sei o quê, né? Uhum. Então é surpreendente mesmo, né? Assim, no mau É. sentido da coisa, né? Como consegue ser feito de uma forma tão sofisticada que não É, levanta e, suspeita às vezes, né? e agora sim, a gente cabe na razoabilidade de boa-fé no seguinte sentido. E a gente, acho que o Bernardo vai até concordar comigo nesse ponto, que é assim, eu estou te prometendo um lucro de 100% em alguns minutos. Isso, Gente, pelo amor de Deus, isso tá, isso, até a juíza do, isso, do caso fala, né? Que, não do seu caso, mas de um outro caso que a gente viu, não faz nenhum sentido. Ninguém lucra 100% em tantos minutos. é assim, então a discussão, o que eu acredito que talvez venha num eventual isso por parte do Instagram, talvez seja a questão da razoabilidade nessa parte do dano moral, do dano material, desculpa. Dano moral, aquela coisa que a gente já discutiu, vazamento de dados, mas assim, do dano material é uma coisa que eu acho, não sei, realmente não sei. Eu utilizei como base forte para fazer essa minha ação essa jurisprudência que a gente vai discutir um pouco mais na frente, que é a tão polêmica decisão do Tribunal de Justiça do Rio, né, que foi uma decisão até que eu encontrei por um acaso, e eu reparei que os parâmetros de justificação da condenação se encaixavam no meu caso concreto. E eu comecei a estudar essa decisão,
ver como funcionava, e eu achei bastante interessante até depois de um tempo, né? Quando a gente teve a ideia de gravar esse episódio, de poder discorrer um pouco sobre ela, tanto em primeira instância quanto em segunda instância. Porque, assim, novamente, é um caso onde a responsabilização da rede social não ficou muito clara, a justificação, mas, de toda forma, ela ocorreu. Isso no caso concreto que a gente vai discutir. No meu caso, ainda está, obviamente, em discussão, mas é um caso polêmico que envolve justamente essa discussão de vazamento de dados, nexo de causalidade, dano material, dano moral, envolvendo a atividade da rede social. Eu acho que é legal a gente trazer, né? São esses três pilares aí da responsabilização, né? Não pilares, né? Mas os três responsáveis maiores, né? O banco, a operadora e, claro, a rede social aqui, né? O Instagram. E eu acho, o que que vocês acham? A gente pode partir, né, para o caso, né? Parar de fazer o suspense aí em relação a esse grande caso, né? Grande precedente aí, será? Sobre o tema, né? Vamos discutir aqui. E eu queria saber, né? Não sei qual de vocês vai querer explicar um pouquinho para o pessoal o que que aconteceu, mas esse caso ele vai concretizar muitas das coisas que a gente já falou aqui, e provocar também, né? Acho que provoca, a gente vai pensar, né, em relação a isso. Não sei o que que os ouvintes acham, se vão concordar ou não. Mas é um caso bastante complexo, né? Digamos assim. E eu acho que temos muito a falar sobre ele. E aí, quem vai querer explicar um pouquinho para os ouvintes? Quem vai começar falando? Eu posso tentar escrever um pouquinho do caso. Vou escrever ele todo, desde o nascimento dele até o que a gente tem em segunda instância. Depois o Bernardo pode até desmiuçar ele um pouco mais na questão jurídica, do nexo de causalidade e tudo mais, e dessa relação justamente da responsabilização, da eventual discussão sobre responsabilização do hackeado e da rede social também. Mas nesse caso, o que ocorreu foi o seguinte: uma determinada pessoa, ela teve seu WhatsApp invadido. Também não ficou claro se foi uma situação de cartão SIM, uma clonagem. Ele diz que houve uma clonagem, nas suas arguições de fato. Utilizou-se do número para entrar em contato com pessoas próximas, o golpista, né? Utilizou-se do número para entrar em contato com pessoas próximas. Naquela situação, solicitar dinheiro para pagamento de uma pessoa, tudo mais. E já começa a primeira especificidade do caso, que é a especificidade do caso, que era: paga fulano de tal, que é uma pessoa estranha, que nunca havia, não estava no ciclo social e que mora numa região totalmente fora do convívio das duas partes. Então já começa o primeiro sinal vermelho, digamos assim. Feito pagamento. Outra situação, a mesma coisa, feito pagamento. Outra situação, feito pagamento. E o que que acontece? Depois que a parte que foi afetada, né, que teve o número invadido, entrou em contato com o WhatsApp, fez toda a questão administrativa para recuperar o número, teve o número recuperado. E ela, de bom grado, vendo o que aconteceu com a situação, o que que ela fez? Ela restituiu as pessoas que sofreram o golpe. Chegou de livre, espontânea vontade e falou: Fulano, você tomou o golpe, eu estou te devolvendo o dinheiro. Nascido esse fato, nasceu o processo, e os argumentos do processo foram exatamente esses. Houve invasão, pessoas sofreram dano, eu ressarci o dano delas, eu quis, e houve dano moral por uma questão que ele até fala de vazamento de dados pessoais e por honra objetiva. Mas, enfim, resumo do fato dos pedidos acaba sendo esse. Contestação da parte ré, no caso, WhatsApp pelo Facebook. Ele fez alegações da ilegitimidade passiva, que pelo STJ já é mais que concretizado, de que a responsabilização do WhatsApp por eventuais ações que envolvem o WhatsApp é do Facebook, da empresa Meta, né? Vamos ser um pouco mais específicos. Alegou elementos, claro, de ausência de nexo de causalidade em razão do dano, em razão de quem perpetuou esse dano, ainda mais com destaque na parte do dano material, por ter sido um dano sofrido pelo autor, porque o autor do caso é quem teve o WhatsApp invadido. Não foram as pessoas sofrendo o golpe. Foi a pessoa que teve o WhatsApp invadido. Que haveria uma ausência entre o dano material que ela sofreu, que foi uma transferência bancária, e o fato da invasão de sua conta. Pois bem, dando continuidade.
Em sede de réplica, foi apenas enfatizado que foi informado na inicial, e a sentença de primeira instância, bem interessante. O dispositivo se focou nas duas partes, no dano material e dano moral. No dano moral, houve, pelo magistrado de piso, o reconhecimento de que esses vazamentos de dados teriam ocasionado o dano moral naquela hipótese específica, mas no que tange ao dano material, pelo entendimento do magistrado, não. Pelo entendimento do magistrado, a culpa ela é tão exclusiva das pessoas que sofreram golpe, o dano material é tão culpa exclusiva de quem sofreu golpe, quanto do titular da linha. Porque você transferiu esse valor por uma livre e espontânea vontade, e você ressarciu quem transferiu o valor por livre e espontânea vontade. Então, o que aconteceu? Para o magistrado da primeira instância, o dano material ele foi inexistente. O que houve? Sede recursal, o autor querendo o dano material, claro, e a ré e o Facebook querendo que o dano material não fosse dado. Tudo bem. Feitas as contrarrazões, processo julgado, e aí a gente tem a decisão que a gente pode qualificar como bem interessante, porque o que acontece? O dano moral não foi alterado, ele foi mantido na íntegra, nem majorado, nem diminuído, mas o dano material foi concedido. E a justificativa da concessão é que é bastante polêmica, assim, eu vou até deixar para o Bernardo falar um pouco mais sobre ela, mas foi concedida em segunda instância o direito de ressarcimento daquele que transferiu o valor de livre e espontânea vontade para aqueles que sofreram o golpe. Pois é, esse caso é muito interessante, chamou bastante atenção da solução, né? Que mudou, o dano moral se manteve, mas reconheceram basicamente é, 14.300 reais de dano material. E é interessante falar em dano material. Quando a gente fala em dano material, significa que esse dinheiro, esse valor, né, teria sido, esse prejuízo teria sido causado diretamente pelo Facebook, que na verdade ele processou o Facebook por uma coisa ocorrida no WhatsApp. Enfim, tem até uma discussão de se seria a pessoa jurídica correta, mas teria sido causado diretamente pelo Facebook ao usuário. E se, na verdade, isso não seria. Se essa abordagem faria mais ou menos sentido do que dizer que, na verdade, o prejuízo foi causado por terceiros aos amigos do usuário e o usuário pagou, ressarciu os terceiros. Se o usuário tivesse ressarcido os terceiros, a gente poderia usar dois, institutos, a gente teria duas possibilidades de dividir a responsabilidade e dividir os custos de quem ressarciu os terceiros. A gente poderia falar em subrogação ou a gente poderia falar em direito de regresso. O direito de regresso ocorre quando a gente paga uma dívida de outra pessoa. Se eu pago em meu nome, não, na verdade, se eu pago por conta do devedor e em nome do devedor verdadeiro, eu tenho o direito de regresso. Então, se o Gustavo vira e fala, olha, eu deixei lá um terno para você, meu, você tem que pegar na lavanderia e aí você tem que pagar esse valor, tá bom? Eu falo, tá bom, R$ 50, lavagem de um terno. Quando eu chego à lavanderia, eu pego o terno do Gustavo e eu pago R$ 50. Caso o Gustavo não queira me dar esse dinheiro, eu tenho o chamado direito de regresso contra ele, porque eu paguei algo em nome do Gustavo e por conta do Gustavo, que é o devedor verdadeiro. Então eu tenho um direito novo, não tenho subrogação, né? É, Só que repara que a gente falou de devedor verdadeiro. Quem seria o devedor verdadeiro do golpe? Quem praticou o golpe ou o Instagram e o Facebook? Assim, acho que, na verdade, só poderia haver um devedor verdadeiro e faria muito mais sentido que, ressarcindo as vítimas, a pessoa tivesse direito de regresso contra o causador do golpe. E, na verdade, teria aí um problema fático, né? Um problema prático também, de você conseguir descobrir quem foi a pessoa que fez o golpe, ajuizar uma ação, a pessoa responder, etc, etc, e no final conseguir executar esse valor.
A outra via seria dizer que houve subrogação. O que que é a subrogação? Subrogação é uma hipótese que acontece no direito e ela pode ocorrer ou por vontade das partes, né, por as pessoas acordarem dessa forma, como não teve contrato ou acordo, não faz sentido aplicar na hipótese, ou em três hipóteses, que é a do credor que paga a dívida comum, do adquirente do imóvel hipotecado, que, enfim, essa hipótese não interessa também, e a terceira que faria mais sentido, não que faça total sentido aplicar a esse caso, que seria do terceiro interessado, então teria que ser uma pessoa interessada, que paga a dívida pela qual era ou poderia ser obrigado, no todo ou em parte. Quando a gente aplica esse artigo e a gente diz, né, no fundo, que a primeira vítima que ressarciu as outras vítimas em cascata pagou a dívida e por isso se subrogou, a gente teria que admitir que esse inciso aí, que é o inciso 3 do artigo 346, se aplica por inteiro. Só que entender que esse inciso se aplica seria dizer que essa obrigação de ressarcir esse dano seria uma obrigação que a primeira vítima pagou, a pessoa que teve o WhatsApp hackeado pagou, porque ela era ou podia ser obrigada no todo ou em parte. Só que admitir essa premissa significaria dizer que se eu tive meu WhatsApp hackeado, eu sou responsável por todos os golpes que ocorram em meu nome. E isso talvez fosse responsabilizar excessivamente a vítima que já teve seu WhatsApp invadido por danos subsequentes causados a outras vítimas. A gente não nega que existe aqui um problema, mas a gente entende que juridicamente, se a gente aplicar o que existe, a gente precisa admitir como pressupostos coisas que podem talvez destoar um pouco de um ideal maior, de justiça. E qual seria, é, o verdadeiro responsável? Quer dizer, será que o verdadeiro responsável, no caso, não da subrogação, mas no caso do regresso, aquele primeiro caso do término, seria mesmo o WhatsApp ou seria a pessoa que sofreu o golpe? Acho que talvez no nosso direito civil a gente tenda a olhar muito os causadores indiretos do dano, ou não seriam nem causadores indiretos, mas pessoas que, de certa forma, estão próximas do dano, quando a gente sabe que a pessoa que causou o dano não vai ser responsabilizada. É uma interpretação louvável, é uma interpretação das melhores intenções, mas na prática essa interpretação pode gerar conclusões do tipo essa que eu acabei de comentar. Admitir que isso se deu em regresso, admitir que isso se deu em subrogação, significa dizer que, na verdade, ou primeira pessoa que foi hackeada pagou o dano em nome do WhatsApp e que aquilo só aproveitaria o WhatsApp, ou que aquela pessoa que pagou a segunda vítima, no fundo, ela pagou porque era uma dívida que era comum a ela e ao WhatsApp, ou seja, ela já podia ser responsabilizada diretamente. Então significa que se eu tenho um login ou uma senha no Instagram, ou se eu tenho um chip e eu perco esse chip, eu sou responsável por tudo que fazem com ele, e aí essa é a responsabilidade por fato da coisa perigosa, que existe, por exemplo, no direito francês, é, que curiosamente não está no projeto de reforma do Código Civil brasileiro de 2002, que a reforma que está acontecendo agora, mas que se trataria justamente dessa hipótese, que é se eu tenho uma coisa que é perigosa e eu tenho a guarda dessa coisa que é perigosa, eu me responsabilizo por tudo que aconteça. Então, se eu sou um caçador, eu tenho uma espingarda e eu deixo essa espingarda do meu lado, e aí uma pessoa se apodera dessa espingarda e usa para matar uma outra pessoa, eu sou responsável pelo homicídio. Essas hipóteses são responsabilidades por fato de terceiro, ou seja, você se responsabiliza por uma coisa que outra pessoa faz porque você tinha uma ligação inicial com essa coisa. Não é uma responsabilidade que tenha nexo causal entre a pessoa que é responsável, no final das contas, e o dano.
você tem nexo causal entre o causador direto e o dano, mas não entre esse responsável indireto, né? Que é o chamado co-obrigado. Essa responsabilidade, ela é excepcional, só acontece em raríssimas hipóteses, e mesmo na França, onde ela ocorre, ela tem inúmeras restrições. Então, cada vez mais criam situações em que o caçador, mesmo que perca a arma, não fica responsável para sempre. A França tem até uma disposição sobre veículos. Então, se você tem seu veículo furtado e aí a pessoa que furta atropela uma outra pessoa, será que você é responsável pelo atropelamento? Será que se furtam o seu veículo, você fica responsável para sempre por todos os atropelamentos que ocorram nos próximos, sei lá, 30 anos? Então, nem no direito francês isso acontece. Então, parece na prática que o que acabou se gerando com esse entendimento, que não é um entendimento isolado, esse próprio acórdão cita diversos outros acórdãos, não só do próprio tribunal, mas em todos os estados da federação, que tendem a responsabilizar não só a pessoa, mas a empresa pela guarda da senha. E no fundo a gente tem que pensar, enfim, se ter uma conta no Instagram ou se ter uma conta no WhatsApp e ser responsável por guardar aquela senha ou guardar aquele acesso é equiparável a você ser responsável por um carro no trânsito ou você ser responsável por ter uma arma de fogo ao seu lado. Até que ponto as coisas que são intrínsecas à internet e que são intrínsecas ao funcionamento das mídias sociais, como liberdade de expressão, etc., permitem que a gente dê um tratamento semelhante à, é, à posse de uma arma. E tem uma outra coisa interessante que a gente poderia comentar, que seria na suposta falha na prestação do serviço, né? Qual seria aí a falha da prestação do serviço no WhatsApp? E como ele poderia remediar, como ele poderia ter agido de forma diferente para que o serviço fosse prestado de forma, melhor? Eu acredito que a resposta é não poderia. Eu acredito que, nesse caso, é, o WhatsApp que se ele pudesse adotar parâmetros parecidos com outras empresas, né, se ele tivesse que adotar parâmetros como o banco ou parâmetros como as outras empresas que a gente viu hoje, ele teria que, para se eximir de responsabilidade, violar sistematicamente direitos fundamentais dos usuários. Porque o que que você poderia exigir do WhatsApp? Que ele monitore atividades suspeitas na conta, que ele vire e fale assim, olha, o Gustavo nunca pediu dinheiro emprestado, nunca pediu transferência para fulano de tal. Então eu acho que essa conta do Gustavo foi hackeada. Na verdade, parece que não, porque para ele fazer isso, ele teria que saber como o Gustavo se comporta, ele teria que ter acesso à comunicação do Gustavo. E assim, não estou nem dizendo assim, porque o WhatsApp ou porque tal serviço de mensageria eletrônica é criptografado. Não, mesmo se não fosse, será que faz parte você inspecionar todas as comunicações para a segurança da própria pessoa? Ou será que isso violaria direitos fundamentais como o sigilo das comunicações, a intimidade, a privacidade? Eu acho que nessa hipótese fica muito difícil comprovar má prestação de serviço por parte do WhatsApp. A questão do Facebook, enfim, já é um outro assunto, serve para outro episódio, porque aí a gente vai falar de responsabilidade de grupos econômicos, de empresas que têm ou não representação no Brasil, se uma empresa que tem representação no Brasil pode ser responsabilizada por outra, e desconsideração da personalidade jurídica, de vários outros assuntos. Mas, assim, partindo do pressuposto de que a gente possa responsabilizar o Facebook e que esse caso foi sobre o Facebook. Eu acho que tem muitos pontos aí, né, a considerar. E é claro, a gente pode entrar, pensar em risco, né? Todos estamos assumindo um determinado risco, né? Somos suscetíveis, né? Sabemos que pode acontecer com a gente, com um conhecido. Mas a solução que foi encontrada nesse caso, claro, ela oferece aí outras questões a pensar, né? Então, será que a gente pode realmente dizer que não? Ah, tudo bem, é uma responsabilidade a partir do momento que você vai lá, né, consente e adere, né, e cria sua conta e tem a sua senha, né? Será que isso pode acontecer de fato, né? Será que você pode ser responsabilizado? E como solucionar isso? Realmente, sem esbarrar em outros problemas, né? Em proteção de dados, de repente você tem que obter ali informações da pessoa de uma forma que violaria mesmo, né? Um sigilo, enfim, quer dizer,
A gente prometeu e cumpriu, né? Acho que tem mais, mais coisa aqui para deixar o pessoal se perguntando, né, com a pulga atrás da orelha, porque esse caso, de fato, é muito interessante e ele revela um comportamento, né, aí decisório, que a gente, claro, a gente vai analisar, né, no futuro como é que vai ser. Essas tecnologias, deepfake, né, como a gente trouxe aqui no outro episódio, né, com o Bernardo, redes sociais, né, de modo geral, é tudo novo ainda, se parar para pensar, né? O Instagram deve ter o quê? Acho que uns 10 anos, né? E algumas outras redes menos ainda. Então, os problemas estão ficando mais complexos porque as possibilidades para os hackers, né? A inteligência artificial, enfim, a possibilidade de você fraudar alguma coisa, hoje em dia é muito mais fácil, nem se compara ao que a gente tinha antigamente. Então, a gente vai ter mais casos assim e não sei, né? Será que de repente será um precedente, né? A gente pensar aí no futuro, como é que vai ser decidida essa questão, né? Como é que a gente pode desenvolver isso dentro do campo da responsabilidade civil, né? Claro, não existem soluções simples, mas fica aí, né? Um caso interessante, aliás, a gente vai colocar nas referências, né? Porque eu acho que quem estuda direito e especialmente responsabilidade civil, né? Se interessa, né? Direito digital, quer dizer, tá tudo ligado aqui nesse caso, eu acho que é indispensável, né? Ler esse caso, enfim, os detalhes, ver direitinho o que aconteceu. Mas eu acho que é isso, né? Muito mais coisa para perguntar do que para para responder, né, efetivamente. E fica aí, né, então, um monte de pergunta, né? Um monte de pergunta, esse caso aí, eu não sei. Eu acho que a gente podia, inclusive, deixar isso como enquete, né? Para os ouvintes no Spotify, né? Você concorda com essa decisão? Você acha que de fato você aí que tiver algum problema com um hacker, perde uma conta, um cartão, né, SIM, o que for, né? Você acha que você é responsável também? Você acha que você assumiu esse risco, né? Um risco da vida mesmo, né? Como tantos por aí. Enfim, eu acho que é uma pergunta interessante até para a gente ter uma ideia, né, do que os ouvintes pensam em relação ao tema. Mas olha, queria agradecer muitíssimo, né, o Bernardo que está voltando aqui, o Gustavo também, né, a primeira participação, que volte muitas vezes, está convidadíssima aí para retornar ao podcast. Né? Adorei o tema, adorei a discussão, né, completíssima. É um tema atualíssimo também, muito interessante, né? Eu acho que todos nós já nos perguntamos isso, e especialmente as pessoas que não têm, de repente, o conhecimento jurídico, né? O que fazer, quem é responsável, mas e aí, eu posso ser responsável, né? Então, acho que a gente conseguiu responder muitas coisas, mas também causar inquietação, informar, né? Que é um dos objetivos aqui do podcast. Então, agradeço muito a participação de vocês, já convido aí para que retornem. E, claro, né? Vou deixar aqui o espaço para vocês fazerem as últimas recomendações aí, a gente vai deixar tudo certinho no perfil, né? Como os seguidores aí já sabem. Mas, enfim, né? O espaço é de vocês. Bom, Gabi, eu acho que além dos acórdãos, né, que a gente citou, das matérias de jornal, sobre quem pode ser responsabilizado e como os tribunais têm decidido, queria aproveitar aqui para fazer meu jabá da minha dissertação, que é justamente sobre isso, defendida na Faculdade de Direito da UERJ, sobre, na verdade, o título é Causalidade Sucessiva na Responsabilidade Civil, o problema dos danos decorrentes de desinformação. E, no fundo, eu faço justamente essa análise, o problema dos danos em cascata, quando você tem um dano inicial do qual se desdobram outros danos. Então, o hackeamento da conta, do qual se desdobram as transferências bancárias, se desdobram outros falsos. O foco da dissertação é mais desinformação. Então, seria em que medida uma pessoa que cria uma informação falsa pode ser responsabilizada por todas as circunstâncias que advenham daquela informação. Se eu invento, por exemplo, que a Gabi, enfim, roubou pão na casa do João e no final das contas, a Gabi tem a casa linchada, será que eu sou responsabilizado pelo linchamento? Enfim, eu analiso casos em que isso aconteceu, inclusive influenciadores brasileiros que têm sido responsabilizados por atos concretos feitos por terceiros, mas, de certa forma, não vou dizer motivados, porque não teve incitação direta, mas baseados em informações divulgadas pelos próprios influenciadores. Fica aí, então, a super recomendação, né, do Bernardo. E, claro, a gente vai deixar todos os detalhezinhos aí no perfil do podcast, né, o arroba Justo Agora Podcast. Se você estiver chegando aqui por causa do Bernardo, por causa do Gustavo, né, não deixem de seguir o perfil do podcast também para serem aí informados, né, dos lançamentos, dos livros, das indicações dos convidados. Fica tudo lá direitinho para vocês. E o Gustavo também, né, tem alguma recomendação específica para fazer?
Eu gostaria de, enfim, fazer alguma conclusão aí em relação ao episódio, né? Fica à vontade. Gabi, eu não tenho alguma recomendação, além do caso concreto que a gente discutiu, né? Que a gente vai deixar para todo mundo que quiser ler a numeração do processo, as pessoas que, lógico, entendam acesso ao sistema do processo eletrônico e tudo mais. Mas eu queria aproveitar para agradecer o convite, tá? É, gosto muito do Ah, eu que podcast, sou um agradeço. seguidor de verdade, tá? Não tô falando isso só porque eu tô aqui, não. Realmente sigo você, Eu é um acompanho, eu trabalho muito. acompanho, eu falei, eu conheço seu nome, né? É, eu Conheço seu acompanho, eu nome, eu conheço acompanho. seguidores, eu conheço É, seguidores. exatamente. Então, assim, eu admiro muito o trabalho que você faz. Estou muito honrado de estar aqui como convidado Ah, hoje, muito podendo contribuir para a obrigada. produção desse conteúdo. E sim, voltarei outras vezes. Com Estou me, certeza, tá convi- marcadíssimo. estou me convidando para voltar outras vezes, tá bem? Tá marcadíssimo, ó. Bernardo tá rindo aqui. Tá convidadíssimo, né? Foi uma dobradinha, né? Ótima aqui, uma sugestão incrível de vocês, né? Um tema, sem dúvida, acho que vai deixar os ouvintes bastante intrigados, acho para dizer o mínimo. Mas acho que é isso, né, gente? Deixar aqui o perfil também de vocês, a gente vai colocar na descrição também do episódio, né? Os arrobas de vocês, para quem quiser seguir o Bernardo, o Gustavo. Podem acompanhar também o episódio no YouTube, né? Eu vou colocar lá também, então, o canal do podcast, né? No YouTube, Justo Agora Podcast no YouTube, no Twitter também, @justo_agora, né? E o Instagram, claro que eu já falei aqui. E vocês podem também seguir a página do podcast no Spotify. E aí vocês podem ativar o sininho de notificações, e sempre que o episódio novo sair, vocês vão ser notificados, né? E se gostou do podcast, te ajudou, te informou, né? Compartilha, avalie, deixe suas 5 estrelas lá no Spotify, que ajuda muito aqui a divulgar o nosso trabalho. Então é isso, muito obrigada, né? Adorei o tema, vamos deixar todos os detalhes aí para os ouvintes. E até a Obrigado a próxima. você. Valeu, Gabi, Tchau, Obrigado, tchau, obrigado. Gabi. Até gente. a Tchau, próxima. tchau. Até a Tchau, tchau. próxima, hein? Obrigado a você.